Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo do capítulo 3 da segunda parte da obra Paulo Estevão, cujo título é Luta e Humilhações. Saulo, então, nesse momento, ele se aparta dos dois companheiros, Áquila e Prisca, em Palmira, e se dirige em direção a Damasco. Nessa separação, ele percebeu agora, em solidão, que forças invisíveis lhe inspiravam. No sono, no período do sono, nos sonhos, percebia que vozes sábias e cariciosas lhe falavam a respeito de esperanças futuras. É que Jesus achou por bem determinar que a primeira vítima do evangelho, Estevão, estivesse mais junto, mais próximo do primeiro algoz. E Estevão acompanhou Paulo, e Paulo cria que era influenciado diretamente por Jesus, porém era por Estevão, em 30 anos, nos 30 anos seguintes de toda a sua caminhada. Chegando em Damasco, ele foi ao encontro de Ananias. Porém, agora ele não ficou mais hospedado em uma pensão. Ele ficou na casa de um dos simpatizantes do caminho. E eles se congregavam todas as noites para o estudo do Evangelho. E ele relembrava diariamente, portanto, as cenas da primeira reunião há 3 anos, da qual ele havia participado. Saulo, então, tomou conhecimento das primeiras lutas, dos novos embates entre os israelitas, apegados às questões dogmáticas, e os simpatizantes do caminho. Aquela luta honesta, aquela luta franca, havia sido substituído pela hipocrisia, muito mais perigosa, porque agora os cristãos, eles não eram atacados, eles podiam praticar a religião da forma que entendiam, desde que fossem submissos a Moisés, desde que seguissem os dogmas da lei e se submetessem também à circuncisão. Era uma forma, diz o livro, muito mais hipócrita, para com a finalidade de lançar por terra, de fazer com que os ensinos de Jesus caíssem no esquecimento. Saulo veio sem a mínima pretensão de ir à sinagoga e falar do evangelho como uma espécie de mestre que estivesse mais a cuidar dos outros do que de si mesmo. Porém, observando essa nova forma com que os judeus tratavam os cristãos, essa nova forma de combate, muito mais às ocultas, ele percebeu toda a dificuldade que poderia atrasar o caminho da Boa Nova. E então decidiu por arrostar, não medir consequências e ir à sinagoga de Damasco esclarecer a verdade. Era necessária que a verdade fosse apresentada, que houvesse debates, que houvesse esclarecimentos. E ele, então, em diálogo com Ananias, propõe essa ideia, no que é aprovado. Ananias concorda que há uma necessidade de fomentar a discussão, de esclarecer a verdade. Eles já estão cientes que
haverá retaliação, eles sofrerão em função disso. E mesmo assim, Saulo vai. No segundo sábado, ele então aparece na sinagoga. Roupa arrafada, pele tostada do sol, corpo macérrimo, completamente irreconhecível. E depois do estudo feito, a palavra foi então franqueada. Saulo, então, subiu à tribuna. Saulo subiu à tribuna e começou a falar a respeito da lei de Moisés, da sua parte mais sagrada. Referiu-se também a Moisés, referiu-se também aos demais profetas, referiu-se a Isaías, as promessas de Isaías relativa à vinda futura de Jesus. E ele está fazendo este estudo com muita eloquência e profundo conhecimento das verdades espirituais. É uma palestra que todos estão, portanto, magnetizados, todos estão envoltos por aquele conhecimento incomum. E alguns procuravam identificar quem seria aquela voz, não parecia desconhecida. Procuravam identificar aquela voz. Mas todos percebendo a profundidade da mensagem de muita clareza, uma mensagem de elevadíssimo valor espiritual. E num determinado momento ele começou a comparar então a vida de Jesus, as profecias a seu respeito, em especial de Isaías. E logo a seguir ele falou então da circuncisão, no que então foi reconhecido. É o cão do caminho, pedradas ao blasfemo, desertor, e se estabelece as mesmas lutas que foram as lutas de 3 anos atrás, as mesmas lutas. Os principais da sinagoga desejavam prendê-lo. E Saulo, então, esperou o acalmar dos ânimos, e o principal, o arquissinagogo, o principal sacerdote local, pediu que ele descesse da tribuna, e no que foi obedecido, Saulo obedeceu. Desceu da tribuna e perguntou se ele era Saulo, e Saulo confirmou em nome de Jesus. E o arquissinagogo disse: não nos interessa as referências a Jesus. Por que as referências a Jesus? Só nos interessa a tua prisão. E ele disse: mas não tens o direito de fazê-lo. Apesar de eu pregar a boa nova, eu sou um doutor da lei e também sou cidadão romano. Eu não aceito ordens de prisão verbal. Mas há uma ordem de prisão contra ti expedida pelo Sinédrio. Foi expedida há 2 anos, mas ela não podia ser apresentada de pronto. E então Saulo, recebendo uma influência espiritual muito significativa, se dirige a todos, olhando a todos da Assembleia, varões de Israel. Trago aqui o que há de melhor, o que eu posso ofertar de melhor. Mas não aceitais o meu testemunho. Eu, porém, não vos condeno, mas eu vos lastimo. Porque eu fui como vós. Eu sei medir a hipocrisia farisaica. Porém, chegado o meu momento, em que Deus me apresentou
nas verdades divinas, eu a aceitei. Quanto a vós, convenhamos, o farisaísmo se perdeu num oceano de hipocrisias. Falais de Moisés na sinagoga, porém vossa vida particular. Quantas feridas, quantas dores ocultas por debaixo destas túnicas e por trás dessas palavras decoradas. Quem de vós aqui presente deseja discutir comigo as letras da lei? E se fez, então, um profundo silêncio. Eu vos trago um remédio, mas vós rejeitais. Mas eu simplesmente vos lamento. É uma pena. Pois, de qualquer forma, a solução da vossa melhoria está em Jesus. E trazendo esse remédio, desejais encarcerar-me? Não aceito essa permuta. Jesus não permite a prisão do seu servo leal e fiel. Não posso aprisionar-me a vós quando há muito serviço a ser realizado e ainda exigindo uma infinita boa vontade. E a Assembleia é completamente magnetizada com as verdades profundas de Saulo. Que a paz de Jesus esteja convosco para que possam interpretar devidamente as funções religiosas relativas à vida. E saiu pela porta, sumindo na esquina. E sumiu na esquina. E todos profundamente magnetizados, sem ninguém dizer uma palavra. E então, naquele momento, eles despertaram. Mas o arquissinagogo, completamente indecido e impressionado significativamente com as palavras de Saulo, não sabia o que fazer, não sabia que decisão tomar. E pela influência dos mais perversos, teve a sua postura modificada para que fosse executada as tentativas de prisão de Saulo. O documento foi encontrado, foram tomadas diligências devidas e em 3 horas cumpridas todas as medidas para a prisão de Saulo. Em todas as portas da cidade, grupos pequenos de fariseus acompanhados de 2 soldados estavam a vigiar os locais. Devassas em blocos de todas as casas que possuíam qualquer grau de simpatia com relação ao caminho. E Saulo foi ao encontro de Ananias. E Ananias lhe aprovou as medidas tomadas. Saulo lhe diz: Jesus não andou com discutidores, mas também não contemporizou com o mal. Eu não posso perder a oportunidade de me mostrar verdadeiro e sincero no que foi aprovado por Ananias. Porém, Ananias lhe disse: Saulo, eles sabem que eu participei da tua cura, a cura da cegueira. E é motivo de zombaria, porque creem que isso é uma feitiçaria. E então não pode ficar aqui, porque eles virão aqui. E Saulo então foi para a casa da lavadeira, na qual eram realizadas as congregações. E dali, a 1 hora, pouco mais de 1 hora,
Ananias foi preso. Ananias foi preso. Ou 3 horas. Ananias foi preso e na prisão, exortado a falar onde se encontrava Saulo, ele simplesmente dizia: Saulo deve estar com Jesus. Assim ele não mentia, nem entregava o amigo. Mas sofrera significativamente na prisão. Antes de ser libertado, depois de 24 horas, recebeu 20 bastonadas. Com um bastão, um senhor de idade foi severamente agredido. E também foi muito agredido nas mãos e no rosto, profundamente machucado, profundamente ferido nas mãos e no rosto. Mas, depois de 1 hora, foi solto. Ananias então esperou a noite e com muito cuidado foi em direção à casa da lavadeira, com muita precaução, com receio de ser seguido, e lá encontrou Saulo e perguntou a Saulo se ele teria medo de fugir num cesto. E Saulo diz: por quê? Mas Moisés começou num cesto. E Ananias caiu então na risada, né? Das brincadeiras de Saulo. Por que se Moisés fugiu se Moisés começou a vida num cesto? E Ananias lhe diz que quando era criança observou a fuga de um homem do muro de Jerusalém por um cesto. E esse era então o plano, que ele fugiria num cesto. Então, depois da meia-noite, com 3 dos companheiros mais fiéis, eles estão afastados do centro da cidade, próximo do muro. Ele vai ser içado num cesto, vai subir numa árvore, e de lá vão baixá-lo da árvore do outro lado do muro. E nessa despedida silenciosa, em voz baixa, Saulo quase beija as mãos de Ananias, quase em lágrimas, numa despedida silenciosa. É colocado no cesto com um volumoso pacote. Não é pesado, mas é volumoso, que é aquilo que ele vai se alimentar durante essa viagem. É bolo de cevada. Imagine o gosto que deve ser do bolo de cevada. E lá, então, ele é içado e cai do outro lado. E nessa hora, ele é envolto por pensamentos, fica empolgado com pensamentos indevidos. São as tentativas de influência da sombra. Pensamentos: mas seria certa essa fuga? Não é uma posição covarde? Não estaria cometendo um crime, fugindo? E ele fica com esses pensamentos, mas simultaneamente também já percebe que os motivos da fuga não eram por maus sentimentos, eram por bons sentimentos. E ele ainda iria em direção a Jerusalém. Foi uma tentativa das sombras de efetivamente prejudicá-lo mentalmente, mas ele reconheceu o caso. Então não passou de uma importunação de momento, um caso de obsessão simples, como diz o Livro dos Médiuns, que não tem ademais consequências, não tem consequências significativas. Então, corrigido o pensamento, percebendo que ele iria inclusive em direção a Jerusalém, ele vai em frente. Quando é de manhã, ele já está muito longe. Segue com o Evangelho e os bolos de cevada. Uma caminhada extremamente difícil. Por mais de uma vez, ele se socorreu da caridade alheia. Porém,
quando passavam as caravanas delas, ele não se socorria. Porque ele queria se submeter às dificuldades do caminho para que o próprio Espírito submetesse às dificuldades, para que o próprio Espírito se enrijecesse. Então, ele não conseguia apoio ele não queria, ele rejeitava o apoio das caravanas. De Jerusalém a Damasco, ou de Damasco a Jerusalém, uma viagem de cavalo, camelo ou dromedário dura 1 semana. E Saulo seguia a pé. E sempre que as forças fraquejavam, que o corpo pedia repouso, ele se colocava de pé, com cajados improvisados e prosseguia. Porém, também realizava paradas muito constantes, paradas muito frequentes, era uma viagem extremamente difícil. Encontrado novamente o local em que recebeu a visita sublime de Jesus, ele se emocionou suavemente. Pelas lutas vividas no período do deserto, 3 anos na posição de deserto, ele havia se afastado do remorso e agora se vinculava a esperanças futuras. Então, ele experimentou doces e suaves emoções no local da visita divina de Jesus. E então ele seguiu pela região da Galileia. Cafarnaum, Dalmanuta e as outras cidades locais. Porém, ali ele seguiu mais devagar. Ele queria coletar todas as informações possíveis relativas ao Mestre para deixá-las à humanidade. E é assim que ele entra em Cafarnaum, de vida bucólica, num pôr do sol de ouro. E ele vai ao lago, se emociona até as lágrimas, pensando em Jesus. Encontra Mateus, sem se revelar, e lhe diz da oportunidade dos seus escritos. Mostra o seu conhecimento a respeito do Evangelho, no que felicita Mateus. Ficou em Cafarnaum por 2 dias. Visitou as demais regiões. Em Dalmanuta conheceu Maria de Magdala, coletando informações novas. Abraçou e dialogou com muitos dos cegos e leprosos curados por Jesus. E logo a seguir, ele então, frente à cidade santa. Ninguém poderia reconhecer os transeuntes presentes. Quem era aquele homem? Roupa rafada, olhos encovados, pele tostada de sol, extremo cansaço, imensa dificuldade por andar. Foram noites de vigília. Com muita dificuldade, febre, trêmulo. E quando cruza os portões da cidade, lembra daqueles cavalos brancos com os quais ele cruzava os portões e se dirigia à casa de Zacarias. E se recordou de Abigail e chorou. Foi então em direção a um edifício residencial significativo,
E lá bateu a porta com extrema emoção, desejando encontrar a irmã Dalila. Vinha a Jerusalém com a intenção de encontrar alguém que pudesse compreender as suas transformações interiores. A viagem foi extremamente cansativa, ao máximo, mas em Jerusalém as dificuldades não seriam diferentes. Não seriam diferentes as dificuldades. Mas ele tinha esperança de tê-las abrandado com o diálogo com pessoas amigas. E na casa pomposa, um edifício residencial da irmã, tocou a porta. Veio atender um homem rude. Podes informar se Dalila está? Não, não está. O não já implicava a impossibilidade de uma nova pergunta. A forma, como foi dito o não, já impossibilitava uma nova pergunta. Mas Saulo fez: sabeis dizer onde ela reside? Ora, mas o que é isso? Agora eu tenho que dar satisfação para um mendigo que vai me encher de perguntas ociosas? Ponha-se na rua, vá embora. E Saulo voltou às ruas, e a porta se fechou com um tremendo estrondo. Mas não iria diminuir o ânimo. Não iria diminuir o ânimo. E assim foi à casa de Alexandre. Um dos servos veio atendê-lo e disse que o amo já viria. Alexandre era seu amigo de infância, parente de Caifás. E ele então vem, Alexandre, e Saulo está extremamente entusiasmado. Seria então recebido por um amigo. Seria então recebido pela primeira vez depois de 3 anos por um amigo. E ele está entusiasmado. Mas Alexandre, ao olhar, ele cumprimenta com toda a energia. E Alexandre, a que vens, amigo? O que você está fazendo aqui? Mas não reconheces mais, não perdeu a esperança, mas não reconheces mais os amigos de infância? Entusiasmado. Nenhuma emoção em Alexandre. Você não me é estranho, mas reticências no ar. Alexandre, ânimo no máximo. Não reconheceis Saulo de Tarso? Aí sim, um abraço efusivo, mas logo a seguir, um olhar percussiente e a pergunta: então, vejo que estás melhor. Uma afirmação interrogativa. Vejo que estás melhor. Moisés efetivamente é muito grande. E Saulo percebeu a ambiguidade dos sentimentos, das intenções, das palavras. E teve dificuldade de se explicar. Mas quanto tempo demorou a sua doença? E Saulo em extrema dificuldade. Era o seu amigo, o único que o recebeu. Era extremamente importante não feri-lo. Agora,
como esconder a verdade? Como não testemunhar Jesus? E ele diz então, com extremo zelo na voz, com uma máxima intenção de não ferir o lado religioso do amigo, Alexandre, mas eu nunca estive doente. Mas como não esteve doente? É impossível. Jerusalém está cheia de lendas a teu respeito. Há 2 anos, Sadoc veio aqui, conseguiu uma ordem de prisão contra ti. E eu lutei para que essa ordem fosse revogada e consegui. Para que não fosse preso, consegui reverter essa ordem de prisão. E Saulo então não se conteve. Mas então, se eu não sou louco, eu sou um hipócrita, um desertor, um hipócrita mentiroso. Foi justamente por não te ver um hipócrita que eu consegui reverter essa lei. E Saulo nessa situação. Alexandre se viu obrigado a testemunhar a verdade. E mesmo que perdesse todas as amizades do mundo, era isso que ele faria. Alexandre, as minhas convicções não são superficiais. Eu vi Jesus em Damasco e ele me exortou a pregar o Evangelho. Percebo significativas transformações próximas. E Alexandre cerrou a sobrancelha. Pois saiba que a sua mãe está morta. Morreu de desgosto por essa sua postura. Saiba que a tua irmã saiu de Jerusalém de vergonha e o teu pai vive entristecido e todos os teus amigos estão acabrunhados porque eles são motivos de chacota e de zombaria. Saulo, em 1 minuto de silêncio, Saulo se entristeceu. Veio a Jerusalém com a esperança de encontrar algum amigo, alguma compreensão, alguém que percebesse e dialogasse com ele a respeito das suas transformações, das suas mudanças. Foi uma vinda em vão. Tudo ruína. A mãe morta, o pai doente, receoso, a família desestruturada e os próprios amigos não lhe desejavam a presença. E 1 minuto naquelas reflexões em silêncio, Saulo diz ao amigo: eu não contribuí. É uma pena. Eu não contribuí voluntariamente para essa situação. Mas, mesmo pela própria lei, a lei nos diz que não devemos ser orgulhosos. Se sentiram feridos, é um equívoco que tiram deles mesmos, em função do orgulho. E nós não devemos esperar as aprovações dos homens, mas a aprovação de Deus. Então, insistes nessa postura, Alexandre, eu devo ratificar que Jesus, ele é
o Salvador do mundo, o Salvador de todos nós. Mas e Alexandre? Esperando das suas palavras a respeito da morte da mãe, alguma transformação a respeito da dor, vai dizer, mas vejo que tu ainda estás doente e a tua doença mina tuas forças. Mina tuas forças físicas e as forças da alma. Que estado é esse? Semelhante a um beduíno do deserto? Saulo, estás profundamente doente. Só um lunático poderia pensar dessa forma. E Saulo lhe diz: há uma passagem no texto de Levi que me fala a respeito do jovem rico. E a minha riqueza sempre foi a minha família e os meus amigos. Mas se eu tiver que perder tudo isso para me iluminar com Jesus, ele não falou nesse tom que eu falei agora, ele está bem numa postura muito humilde. Eu farei. Olha, Saulo, você pode ficar em Jerusalém. Pode ficar em Jerusalém. Mas não fala de Jesus para não agravar a tua situação. O Sinédrio pode reverter a decisão que tomei para ti com muito suor. E eu estou à disposição no caso de tua melhora. E Saulo entendeu que o amigo lhe despedia de boas maneiras. E saiu. Era quase meio-dia. Foi a uma pensão de um dos bairros mais pobres, fez uma alimentação bastante frugal e esperou o aproximar do fim da tarde, mas antes do crepúsculo, e se dirigiu à igreja do caminho. Era sua última esperança. E nesse caminhar, ele se lembrou de que ia com Sadoc para ouvir Estevão. E o coração se afligiu. E o coração sofreu. Era o crítico que voltava agora para ser criticado. O juiz que voltava para agora na posição de réu. Profundamente emocionado. Aflito. Na sinagoga de Damasco, diante da hipocrisia farisaica, assumiu uma postura um tanto severa. Foi leal a Jesus diante do amigo Alexandre, há pouco. Enfrentou com fortaleza as dificuldades no deserto. Porém, agora, diante dos apóstolos, a posição era de profunda humildade e de reconciliação. Eles eram os amigos próximos do Cristo e lhes devia uma sagrada, por consequência, lhes devia uma sagrada veneração. A postura era completamente oposta. E com essas reflexões, ele bateu a porta da Igreja do Caminho, com o coração, com a alma opressa, recordando de Estevão, e bateu a porta. O diácono Prócoro veio recebê-lo. E sim, pois não. Gostaria de saber se Simão Pedro está.
Eu vou verificar. Diga-lhe que